Alô, queridos do sétimo ano, alô, alunas, alô, alunos. Muito bom estar aqui novamente, começando o nosso terceiro bimestre. E olha só, hoje nós veremos redação, não é? Nós já vimos português e veremos redação. Veremos um gênero, né, que nós já falamos um pouquinho dele na aula passada, que não foi bem aula, foi uma apostila que nós iremos utilizá-la hoje. Então, você vai pegar essa apostila, tá? Você vai pegar o seu livro, você vai abrir lá na página 100, tá? Página 100, capítulo 5. Então, se você não está com o livro em mãos ou apostila, pause o vídeo, pegue lá o seu material e venha para cá, tá bom? Então, olha só. Muito prazer, meu nome é Chico Chicote, sou professor de português e redação. Hoje nós veremos artigo de divulgação científica, tá? E essa aula é um oferecimento do Centro Educacional Edificar, tá bom? Olha só, se você já pegou o livro de você, lá em Caracterizando o Gênero, ele diz o seguinte: desde sempre, o grande motor para a produção do conhecimento é o fluxo de informações e a necessidade de chegar a novas respostas. No capítulo 2, vimos que, na falta de conhecimento científico suficiente, os povos primitivos procuraram satisfazer essa necessidade produzindo mitos e lendas. Nesse capítulo, estudaremos dois gêneros textuais muito parecidos, inclusive cuja função é divulgar conhecimentos científicos adquiridos pelo homem. O artigo de divulgação científica, que é esse que nós veremos hoje, né, busca informar os leitores sobre o resultado de uma pesquisa, com uma linguagem clara, direta, e ele procura esclarecer o grande público a respeito de temas complexos ou desconhecidos. Por essa razão, esse gênero textual se aproxima muito do texto expositivo ou livro didático, procurando utilizar uma linguagem acessível aos alunos. Esse artigo também tem a finalidade básica de veicular informações. Então, olha só, presta bem atenção. Qual é a finalidade básica aí do artigo científico? É o quê? É passar conhecimento de forma clara e objetiva, é fazer com que o leitor entenda ali naquele primeiro momento o que está tratando, do que, né, como. Então, esse texto não deve ser difícil, deve ser um texto de fácil compreensão, fácil entendimento, não é? Se você pegar lá a apostila que eu fiz para você, você vai lidar com a seguinte informação, né? Esse é o gênero do tipo texto expositivo, ou seja, ele vai expor, né, argumentos, ideias, e argumentativo mais elaborado. São produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultado de investigações sobre determinado tema. Esse tipo de modalidade textual é muito utilizado no mundo acadêmico. Então, quando você passar lá para o vestibular, quando você estiver frequentando sua faculdade, o que mais você vai produzir, o que mais você vai ler serão esses tipos de texto, né? Ainda lá na apostila está falando o seguinte: são apresentados com uma linguagem clara, objetiva, impessoal, destituído de marcas pessoais com o verbo na terceira pessoa. Ou seja, quanto mais o eu, quanto menos o eu aparecer, melhor. Então, geralmente é um texto aí sem muito, digamos, pessoalidade, sem muito a sua marca, tá? De acordo com as normas da língua. Isso porque são evitadas expressões populares, a linguagem coloquial, gírias, figuras de linguagem, como a redundância e a ambiguidade. Possui a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, difundir conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível. Além disso, é notória a presença de termos técnicos da área, essenciais da linguagem científica, ainda verbos predominantes no presente do indicativo, tá bom? Bom, e a estrutura desse artigo? Olha, geralmente é vasta, mas há uma recorrência, né? Alguns elementos que sempre aparecem. Por exemplo, se você for lá na faculdade, o meu TCC, por exemplo, tinha capa, tinha um sumário, tinha uma dedicatória. Chicote, o que é cada isso? Olha só. A capa
Geralmente aparecem as informações básicas referentes ao trabalho desenvolvido, como o título, nome do escritor, grupo da instituição. O sumário vocês conhecem, né? Geralmente vem no início ali do livro. No sumário serão apresentados os títulos, as partes ali do trabalho, né? A página, vem a dedicatória e os agradecimentos, né? Alguns trabalhos têm a página específica para dedicatória e outra para agradecimentos. Afinal, você não chegou àquele resultado sozinho. Sempre tem pessoas dispostas a nos ajudar. E elas devem estar aí nessa parte, né? O pai, a mãe, o irmão, o cachorro, os gatinhos. Então vai aí nessa parte aí de dedicatória e agradecimentos. Então todo trabalho, principalmente no que diz respeito à divulgação científica, é obrigatório ter resumo, né? Porque aquele leitor que vai procurar seu texto, ele tem que ter uma ideia antes, né, do que se trata, do que você está falando. Então o resumo vai ter essa finalidade, né, de aí dar um pequeno parecer sobre o trabalho, vai resumir o trabalho, tá? Aí se o leitor se interessar, ele vai ler todo o seu texto. Bom, tem palavras-chave também que cumpre aí a finalidade de auxiliar o leitor. Olha, estou procurando ler sobre a Covid-19. Então ele vai procurar lá a palavra-chave Covid-19. Então rapidamente ele vai achar o que ele procura. Tá? Geralmente são 3, 4 palavras-chave que vêm no seu texto logo abaixo do resumo. Tem epígrafe, né? Nos trabalhos científicos é comum encontrar epígrafe, ou seja, uma frase ou parágrafo que tenha alguma relação com o que está sendo discutido no texto. Geralmente pode ser uma frase de filósofo, uma frase com bastante impacto ali para começar o trabalho, né? E aqui você já conhece, né? Tem a introdução, onde ele vai começar ali falando da importância do trabalho, vai introduzir o tema ao leitor, o desenvolvimento em si, né, que é o trabalho, onde ele vai chamado também de antítese. Nessa parte serão abordados todos os conceitos possíveis, autores de referência utilizada. E a conclusão, né? Na conclusão há um arremate de tudo que foi exposto, sendo que uma nova ideia geralmente é apontada referente ao que foi apresentado ao trabalho. Por esse motivo, essa parte é chamada também de nova tese. E por fim, a bibliografia, né? Todos os autores que o autor utilizou. Tá? Então, olha só, não é difícil entender esse gênero. É um artigo científico que vocês provavelmente já leu em alguma parte aqui do livro. Nós vamos ler um agora. Então, você pega o seu livro e vai lá para a página 101 e vamos ler um barato de inseto, tá? Prontos? Eu vou ler no livro porque é melhor. Embora meu livro tenha uma letra muito pequena e eu sou míope e astigmata, aí dificulta bastante. Então lá, vamos ler essa parte aí. Um barato de inseto. Elas podem dar origem a remédios, são importantes para a natureza e campeãs de velocidade, tá? Como vocês, as baratas. Isso na página 101. Acompanhe comigo. Pense em alguma característica positiva das baratas. À primeira vista, pode parecer difícil, não é mesmo? Afinal, esses insetos têm a péssima reputação junto à maioria das pessoas. Essa má fama vem do hábito que muitas espécies têm de viver em lugares sujos, como esgoto, e de frequentar nossas casas sem serem convidadas. Né? Sem serem convidadas, perdão. Mas acredite, as baratas são muito importantes para o ambiente. Pode dar origem a remédios e, para completar, ainda são insetos campeões de velocidade. Olha aí, as baratas correm pra caramba, né? Correm muito. Gula disse que faz bem ao planeta. Para as baratas, quase tudo é visto como comida. Isso explica muita coisa. A matéria orgânica em decomposição, com o resto de animais e vegetais, é uma guloseima que fazem parte do seu cardápio pouco exigente. Por isso, esses insetos são muito importantes para a natureza, afinal atuam de certa forma como autênticos faxineiros, promovendo uma limpeza.
ou reciclagem no ambiente ao comerem o que muitas vezes é considerado apenas como lixo. Insetos que podem voar, nadar e ser bonitos. Baratas ser bonitos? Será? Vamos ler? Quando você pensa em barata, provavelmente a imagem que vem à sua cabeça é a de Periplaneta americana, a barata de esgoto, uma das espécies mais comuns nos ambientes urbanos. Mas é fora das grandes cidades que muitas baratas vivem. Aqui no Brasil, existem muitas espécies silvestres, como forma de hábitos curiosos. Conta Roberto Enzberg, do Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ. Seu tamanho pode variar poucos milímetros a 10 centímetros. Meu Deus, já pensou uma barata de 10 centímetros? Algumas têm cores que tornam mais atraentes. Outras têm duros e afiados espinhos em pernas. Há as que voam com tanta facilidade como uma borboleta e as que nadam com grande destreza. Sem falar nas que se associam aos cupins, formigas, abrigando-se em seus ninhos, onde, em contrapartida, oferece o que faz de melhor: serviço de reciclagem de lixo. Fabricante de remédio. Mas não é só. Você sabia que um estudo recente da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, conseguiu separar no cérebro de uma espécie de barata várias moléculas que têm capacidade de combater bactérias resistentes a antibióticos, além de serem pouco tóxicas para o ser humano. Essas moléculas podem em breve dar origem a um novo medicamento. Então olha aí, né? A importância das baratas. Quando você vê uma barata aí perto da sua casa, com certeza você vai pensar em tudo isso que você está lendo. Mestre na arte de esconder. As baratas são especialistas em escapar do perigo. Para você ter uma ideia, suas pernas são preparadas para correr, o que faz com que esses bichos estejam entre os insetos terrestres mais velozes de todos. Antigas habitantes da Terra, antes mesmo dos dinossauros existirem, elas já eram encontradas por aqui. Por essas e outras, muita gente por aí diz que esses insetos sobreviveriam até uma bomba nuclear que fosse lançada e destruísse toda a vida do planeta. Será? De fato, segundo os especialistas, é bem provável que as baratas não morressem em um evento como esse, mas não porque possuem poderes super-heróis, e sim por causa do local onde vivem. Por ficar escondida em galerias de esgoto, elas estariam mais protegidas durante o ataque e assim teriam mais chances de sobreviver, conta Roberto. Depois de ler tudo isso, aposto que sua opinião sobre esse inseto mudou, não é? Nem que seja um pouquinho. Bom, muito bacana esse texto aí. Então percebam que ele tem a finalidade aí de trazer um pouquinho mais a respeito das baratas, de um ponto de vista científico. Diz o porquê, a questão dos prováveis remédios que podem ser produzidos a partir delas, a questão da gulodice, né, que elas adoram comer e não são muito exigentes, e por isso fazem um trabalho de limpeza. Então, vejam aí que tem o intuito de informar a respeito da barata, de uma linguagem simples, clara, compreensível a todo mundo. Pensando nisso, vamos fazer algumas questões aí do exercício da página 102, tá? Então, qual é a intenção comunicativa desse artigo? Né? Apresentar as baratas como insetos importantes para o ambiente e mudar, portanto, a maneira negativa como muitas pessoas as veem. Né? Tem o intuito de mudar a forma como a gente já olha de forma negativa para as baratas. Não, olha, elas são importantes para o planeta e temos que ter aí outra noção. Bom, gente, olha só. Resolvi a primeira, a segunda em diante vai ficar para vocês, tá bem? Então, olha só. Façam essa atividade e mandem lá um gabarito pelo WhatsApp ou dão um alô lá no grupo para mim, tá bom? Beijoca, gente, e até mais.